Bom dia, irmãos. Olá para todos, Shalom. Eu resolvi gravar, né? A gente começou a fazer aquela live, mas não foi possível ela ficar gravada e eu resolvi começar a fazer as gravações por aqui mesmo. Não vou dar mais live, porque sempre que eu começo a falar de um assunto interessante, a live não fica gravada, não sei porquê. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre alguns mistérios de Gênesis capítulo 5 e capítulo 6. E esse vídeo vai ficar gravado, vai ficar no YouTube, vai ficar no canal. E eu vou divulgar aí no grupo e na página, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês na live, e vou falar aqui também, é sobre o livro de Enoque. Né? Algumas pessoas foi decidido não incluir o livro de Enoque. Uma das razões porque o livro de Enoque ele foi escrito bem depois, né, bem depois de Enoque, né, da época de Enoque, do tempo de Enoque. Mas nós não devemos, né, simplesmente ignorar esse livro, porque ele é um livro que tem importância na história, né? Ele é um registro histórico, assim como também é a Bíblia, mesmo que alguém decida não crer nela, né? Não crer nela como um livro sagrado, né? Como um livro inspirado, né? Algumas pessoas não creem, mas de qualquer forma é um documento histórico, né? E o livro de Enoque, ele é citado na Bíblia algumas vezes, né? E a gente vai ver essas citações, né? O trecho, por exemplo, de Enoque 1:9, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Né? E essa é uma profecia messiânica. Né? A gente sabe que o Senhor ainda não veio, né? O Senhor, o Messias, ainda não veio com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Né? Esse dia ainda não chegou, é o dia do juízo que ele está falando, se refere ao dia do juízo. E o dia do juízo final, né? Que a gente costuma falar, o dia do juízo final. E a gente vai ver que na Bíblia existe essa citação sobre a transladação de Enoque, né? Assim como está falando durante a vida de Enoque, né? Lá em Gênesis 5, dizendo que Enoque andou com Deus e por isso ele foi tomado, não foi mais encontrado. Isso é repetido em Hebreus 11:5, e toda essa história sobre a transladação de Enoque, né? Arrebatamento, transladação, né? Foi descrito no livro de Enoque. O próprio livro dele ele descreve esse fato. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Também em Judas 14 é repetido, né, Enoque 1:9, vocês vão ver. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo. Né, então, ou seja, ele é bem específico, ele fala o sétimo depois de Adão. Quem era esse Enoque? Era o profeta que veio, o sétimo homem depois de Adão. Né? E aí ele repete o que está escrito em Enoque 1:9. Né? Isso é muito interessante. Para a gente ver que a gente não deve simplesmente excluir esse livro, né? Não deve simplesmente deletar, né? Jogar na lixeira. Vamos reter o que é bom, né? Então vamos lá. Existe uma profecia no livro de Enoque, ainda falando sobre esse livro, que não é considerado inspirado, mas existe uma profecia sobre esse livro que é sobre o dilúvio e sobre a vida de Noé, né? E ele começa falando o seguinte: então eu, Enoque, respondi e disse, né? Houve uma discussão sobre o nascimento de Noé, porque primeiro o nascimento de Noé foi predito por Enoque, né? Vai vir um, ele fala que vai vir um que vai
ser como o descanso, vai salvar e tal. E aí, quando Noé nasce, né, eles olham para a criança e acham que é uma criança muito diferente. Alguns dizem que Noé era albino, né? Há várias teorias sobre esse assunto. Alguns dizem que Noé era albino, por isso ele era tão diferente de todos da família. Outros dizem que havia uma glória quando o bebê nasceu, o bebê Noé nasceu, havia uma glória muito grande sobre ele, e por isso eles estranharam, acharam que ele não era, ele era filho dos, né? Porque isso é discutido aí, antes eu não vou ler essa parte. Isso foi discutido sobre ele, sobre os pais, sobre os avós, olharam para o menino e falaram, esse não é humano, né? Ele tem uma glória muito grande, será que ele realmente é humano e tal? Aí eles simplesmente começam a discutir, né? E o Enoque responde, né? Então eu, Enoque, respondi e disse: o Yud Rei Vav Rei efetuará uma nova coisa sobre a terra. Yud Rei Vav Rei, para quem não sabe, é o tetragrama, aparece no nome de Deus na Bíblia, né? Efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado e visto numa visão, e tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared, meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra de Yud-Rei Vav-Rei, né? É o nome impronunciável de Deus. E eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe, misturaram-se com as mulheres, com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. Uma grande destruição, portanto, virá sobre toda a terra, um dilúvio, uma grande destruição tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele, enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, e ele estará a salvo, e sua posteridade procriará na terra, os gigantes não espirituais, mas carnais. Sobre a terra uma grande punição será afligida, e ela será lavada de toda a corrupção. Agora, portanto, informa ao teu filho Lameque que aquele que é nascido é seu filho na verdade, e seu nome será chamado Noé, pois ele será um sobrevivente. Eles e seus filhos serão salvos da corrupção que tomará lugar no mundo, de todo o pecado e de toda a iniquidade que ele consumirá na terra em seus dias. Depois disso haverá uma impiedade maior do que aquela que antes havia se consumado na terra, pois eu estou familiarizado com os santos mistérios que o próprio Yud-Rei Vav-Rei descobriu e explicou a mim, e os quais eu li nas tábuas do céu. Nelas eu vi escrito que geração após geração transgredirá, até que uma raça de justos se levantará, até que a transgressão e crime desapareçam da face da terra, até que toda bondade venha sobre ela. Aí tem algum texto que eu não copiei para não ficar muito grande, e diz o seguinte, o final. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu pai Enoque, o que lhe havia mostrado, toda coisa secreta, ele retornou com entendimento e chamou o nome da criança Noé, porque ele consolou a terra por causa da sua destruição. E aqui tem um trecho muito interessante que eu vou falar mais adiante. Diz o seguinte: toda sua posteridade procriará na terra os gigantes, ou seja, eles também eram grandes, né? E sua posteridade procriará na terra os gigantes, mas não gigantes espirituais, né? Mas carnais, né? A gente sabe que esse livro, como eu falei para vocês, fala de uma teoria que é aceito como uma teoria de que os homens, os anjos, desceram e procriaram com as mulheres, né? E eu vou falar isso para vocês mais especificamente adiante. Então, aqui para esse livro de Enoque, dentro desse livro de Enoque, existem tanto os gigantes que eram humanos, os gigantes porque eram de uma determinada raça, diferentes, né? Quanto gigantes, gigantes naturais, né? Mais altos do que outros homens, né? E gigantes bem mais altos que seriam gigantes espirituais, né? Gigantes híbridos. Então vamos lá. Existem alguns ensinamentos
que eles fizeram, né? Eles passaram para a humanidade. Diz o livro de Enoque, de acordo com o livro de Enoque, no capítulo 8, diz que esses seres que desceram no monte e que viram as mulheres formosas e as tomaram por esposas, né, por esposas ou por mulheres mesmo, a princípio provavelmente eles se casaram com elas, né, mas não sei, porque a maldade se multiplicou, então é possível que, né, pelos relatos, a gente vê pelos relatos que havia muita violência, né? Então as mulheres muitas vezes eram tomadas à força ou sem saber que estavam sendo tomadas, né? No momento que elas iam casar, alguém entrava lá e tomava elas, ela pensava que era o noivo que estava ali entrando na tenda dela, né? Vamos dizer assim, mas não era o noivo, era um desses seres, né? Ou outro homem, né? Enfim. Então, o livro de Enoque, capítulo 8, diz o seguinte: além disso, Azaziel ensinou os homens, esse foi um dos seres que desceu no monte, né? Ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Observadores das estrelas, astrólogos. Quibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Assaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus, né? Porque eles não estavam acostumados com todas essas coisas, né? Provavelmente, e para que eles fossem aceitos, essa é uma das questões, né? Houve uma interação entre eles de, vamos dizer assim, de amizade, né? Eles vieram como se fosse uma coisa boa. Olha, a gente chegou aqui, a gente vai te ensinar como é que faz essas coisas. Isso aqui vai ficar muito bom, você vai ver, né? Eu vou te ensinar segredos, vou te ensinar coisas que vão te ajudar no seu dia a dia, coisas boas para sua vida, né? Mas na verdade, esses ensinamentos tinham por trás objetivos segundo as intenções, né? Então, diz o livro de Enoque que essas coisas que estão descritas aqui foram ensinadas, né? Foram ensinadas por esses seres, né? Vamos lá. No livro de Gênesis, Bereshit, a primeira vez, né? Eu vou dar só uma pausa na questão do livro de Enoque para falar o que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 6, né? É a primeira vez que aparece a palavra graça, né? A gente estuda muito, muita gente fala que não existe graça no Antigo Testamento, né? Existe graça só no Novo Testamento, né? Eu nem gosto de usar essa expressão novo e velho, porque isso foi criado por um homem chamado Marcião, séculos depois, né? Acho que no 4º século, se não me engano, no 4º século depois de Cristo. Ele inventou isso por causa de uma doutrina. Então, ele queria impor uma doutrina e ele inventou isso, né? E dividiu a Bíblia em duas partes e chamou a primeira a primeira parte de Velho Testamento e a segunda de Novo Testamento, para reafirmar a doutrina que estava sendo criada, né? Mas a palavra graça, ela é dita em todo o Antigo Testamento. E nossa Bíblia também, ela não traz nossa Bíblia em português, a grande maioria delas não traz essa graça, né? Troca a palavra graça pela palavra misericórdia. Então, você não vai encontrar, se você ler em português, você não vai achar, né? Apenas nesse trecho aí, de Gênesis 6,
você vai encontrar essa palavra sim. Né? Acho que é só nesse trecho que está descrito como graça, o resto tudo está como misericórdia. Então, é a primeira vez que aparece a palavra graça, né, que é hen, nesse trecho do verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque Noé era justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus, verso 9. Né? Então, por que Noé achou graça aos olhos do Senhor? Porque Noé, né? Porque Noé, vamos ler o contexto. Porque Noé era justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. Né? Então, graça não é algo assim libertino como muitas pessoas colocam, né? A gente vê perfeitamente nesse texto, nesse primeiro texto da Bíblia, que a graça depende de ser justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Para andar com Deus, você precisa estar sobre as leis, sobre a instrução de Deus. É ou não é? Então, essa é uma das questões que eu quero deixar para você, muito interessante, né? Outra questão interessante relacionada à palavra hen, que é composta de duas letras hebraicas, tá? A palavra hen no hebraico, ela não tem, a gente costuma ouvir muito, as pessoas falam muito, é bem verdade, na língua portuguesa, a gente tem a palavra graça, significa favor e merecido na língua portuguesa. Né? Na língua também inglesa, né? No geral, ela tem esse significado, né? Mas existe um significado mais profundo para a palavra graça no hebraico, no contexto hebraico. A palavra hen, né? Ela é composta de duas letras hebraicas, né? E a primeira letra hebraica, né, dessa palavra é o het. O het é a representação de uma cerca, tá? E significa guardar, proteger, né? E a segunda letra hebraica é o nun. O nun quer dizer vida. Então, o significado hebraico, né, no contexto hebraico, no contexto da língua, da própria língua em que foi escrita a Bíblia, né, o significado da palavra hen protege sua vida, tá? Então, graça, a palavra graça no hebraico, quer dizer protege sua vida. Ou seja, a graça não é algo assim, né, como as pessoas costumam dizer por aí, né? A graça, na verdade, protege sua vida. Então, vamos mais adiante. Vamos continuar. No Gênesis 6,13, a gente também tem a presença de uma palavra muito interessante, que é a palavra Hamas. A palavra Hamas ela é exatamente a palavra, né? A palavra que é usada, que tem o significado de violência, né? Em Gênesis 6,13. É exatamente o nome, né, de uma organização terrorista que hoje mata muita gente, né? Hoje é muito violenta. Então, eu não acredito que isso é por acaso, né? Aí existe um mistério que a gente está desvendando, que a gente está presenciando, que a gente está vendo, né, nos dias de hoje. Então, vou mais adiante e a gente vai descobrir mais mistérios. Existe também naquele tempo, né, existiu também naquele tempo, naquele mesmo tempo de Gênesis 5, Gênesis 6, uma ordem sacerdotal, e isso é dito tanto na tradição judaica, tá? Isso é bem documentado sobre essa ordem de Melquisedeque. Infelizmente, né, não se fala muito sobre isso no meio cristão, mas eu vou falar algumas coisas para você porque existem citações, diversas citações bíblicas, inclusive no Antigo Testamento, né, no Primeiro Testamento. Né? Existem 7 citações na Bíblia, uma delas é em Salmos 110, 4. Tá? E as outras todas são em Hebreus, no livro de Hebreus, falando sobre o sacerdócio, que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque se tornaria eterno no Messias, né? Se tornou eterno no Messias, né? Que o sacerdócio levítico ele ficou
parou nos filhos de Levi, e que agora o que a gente vê, né, com o Messias, né, Yeshua, Jesus, é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, mas o sacerdócio se tornou eterno, né? Aquele sacerdócio que parou, né, no último filho de Noé, né? No caso, acredita-se que o último foi Sem, né? Ele foi formado pelos primogênitos da linhagem de Adão, tá? Incluindo Enoque e Noé. Então foram vários primogênitos, né? Incluindo Enoque e Noé, que ensinavam, que instruíam o povo, foram instruídos por Deus e instruíam o povo. E a gente vai ver vestígios disso na Bíblia, indícios, fortes indícios disso na Bíblia. Por exemplo, como é que Noé sabia, né? Muita gente, se ler com cuidado a Bíblia, vai parar para pensar. Como é que Noé sabia o que eram animais puros e animais impuros, né? Animais limpos e animais não limpos. Quando o Senhor chega e simplesmente diz para ele, separa e bota tantos animais limpos e tantos animais não limpos na arca, né? Então, eles já tinham esse conhecimento, né? E isso não veio com a lei, né? A lei simplesmente foi a lei e toda a instrução que foi dada por Deus a Moisés, né, para os homens, né, foi dada para um povo, né, foi dada para todo o povo, né, e a lei, ela foi a instrução, né, eu nem gosto de usar essa palavra lei, né, porque em lei, a lei restringe um pouco, a palavra lei restringe um pouco, mas a palavra instrução engloba todas as coisas que foram ensinadas por Deus aos homens, né, então tudo isso foi dado, né, a partir do Monte Sinai, né? Vamos dizer assim, não foi nem a partir do Monte Sinai, né? Na verdade, na travessia do povo, antes da travessia do povo, quando o Senhor deu a primeira festa, quando o Senhor abre o calendário e diz, esse é o primeiro dia do mês, esse é o mês de Abib, e vocês vão celebrar no 14º, vocês vão celebrar a festa de Pessa, né? Quando Deus começa a falar aí com Moisés e fala ao povo, né? Ali já começa a instrução, Deus já começa a instruir o povo, né? Ele dá a primeira festa, ele dá o primeiro sacrifício, ele dá a primeira noção de pecado, de resgate, de remissão, ele dá as primeiras informações ao povo, os primeiros conceitos ao povo, né? Quando eles estão no processo de saída do Egito. E depois ele dá toda uma instrução, né, quando eles estão no deserto. Aí ele completa, né, aquilo que ele precisava completar antes que eles entrem na Terra Prometida, né? Mas eram esses homens que passavam essas informações, né? E essas informações eram restritas e foram restritas até o último, que provavelmente foi Sem, filho de Noé, né? Aquele sacerdote de Melquisedeque que aparece para Abraão. E você vai ver isso, né? Você vai ver isso pela própria genealogia. Eu tenho um esquema que eu criei, eu fiz um esqueminha com as datas, com os anos, com a passagem dos anos, com as idades de todos eles, de cada um deles, tá? Até chegar em Abraão, né? E você vai ver isso na minha página, lá no Bíblia Explicada. Você entra no portal, é gratuito. Esse material é gratuito. Tá? Tem a idade de cada um deles, tem a idade de Enoque, com que idade que morreu, né? E é um esquema gradual, né? É um esqueminha como se fosse uma linha de tempo, né? Até chegar em Sem, e aí eu vou mostrando que Sem estava vivo, né? Eu vou mostrar para você que Sem estava vivo no tempo que Abraão encontra-se com o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso acredita-se que Sem era esse sacerdote, esse último sacerdote, né? E além disso, a gente tem outras literaturas, literatura rabínica que comprova que diz que realmente era Sem. Sem foi visitado por Isaac, Sem foi visitado e quem instruiu Abraão, Isaac, né? E foi o próprio Sem, né? Filho de Noé, que ainda estava vivo. Mas vamos lá. Outra questão que eu quero deixar para vocês é a seguinte. A Bíblia diz, né, lá em Gênesis, no capítulo 6, que Deus se arrepende, né, na nossa versão em português. Mas Deus se arrepende mesmo? Então a gente precisa analisar essa questão muito interessante.
A palavra aí arrependimento, né, é naham. O naham, ele não é um arrependimento de algum erro que se cometeu. Esse naham significa um suspiro, né, sobre algo. Ele desistiu, é uma desistência, né? Essa palavra é uma palavra muito usada também num término de um longo período de luto. Ou seja, a Bíblia indica, está mostrando para a gente que antes que Deus viesse com o dilúvio, né, ele já estava em luto por causa de toda a violência da terra. Ele viveu um luto, ele viveu ali por algum período, ele viveu um grande luto, né, porque ele viu a violência, ele viu o que estava acontecendo, ele não estava feliz, satisfeito com aquilo. Deus, ele é bom, né, ele não quer violência. E aí, quando ele viu aquilo, né, ele simplesmente entrou em período de luto, né? Ele suspirou, ele sabe quando você está tão chateado, tão triste que você, ai, sabe? Então, é isso que aconteceu com Deus. Essa é a palavra, né? E aí foi traduzido como arrependimento. Na verdade, não é bem um arrependimento, né? Na verdade, Deus, ele desistiu daquilo, de manter toda aquela violência, né? E não que ele tenha desistido da humanidade. Se tivesse desistido da humanidade, teria destruído Noé com seus filhos junto. Mas ele desistiu de continuar vendo, de continuar insistindo de que alguma coisa ali boa poderia sair daquilo ali, né? Então ele desistiu daquele tempo, né? E resolveu fazer um novo tempo. Ele deixou aquilo de lado, ele falou, vou acabar com isso, vamos parar com isso, porque já está demais, né? Já chegou um ponto que não dá mais para continuar. E o que é diferente, é completamente diferente da palavra techuvá. Eu quero deixar algo muito interessante aqui para vocês. Algumas pessoas confundem os conceitos de Naham com techuvá, né? Naham é, como eu falei, esse longo período de luto. A pessoa está muito chateada com algo, muito triste com algo. A pessoa se entristeceu terrivelmente com algo, mas ela não cometeu nenhum erro, né? Ela não cometeu nenhum erro. Ela está vendo alguma coisa acontecer. Por exemplo, um pai que vê um filho, nas drogas, que vê o filho na prostituição, ele vai lá, ele vai por um tempo, ele vai na rua buscar o filho, aí o filho não quer voltar para casa, aí ele volta para casa, ele alimenta o filho, ele troca a roupa do filho, sai dessa vida, e aí ele vai e tenta de novo, né? No dia seguinte o filho vai para a rua de novo. Aí o pai chega uma hora que o pai fala assim, que o pai entrega nas mãos do Senhor, né? E cansei. Vamos dizer assim, cansei, não tenho mais forças, não consigo mais. Agora só o Senhor para cuidar do meu filho, né? Isso é Naham, né? E ele entra num período de luto ali e deixa o filho e não vai mais atrás do filho, né? Falando, filho, não faça isso, filho, né? Diferente de techuvá. Techuvá é algo pessoal. Techuvá é quando você erra, você peca, você viu que você cometeu e você fala assim, puxa, saí do caminho, deixa eu voltar para o caminho. E aí você faz o retorno e volta para a origem, tá? E você volta para o primeiro ponto de onde você pecou, aonde você errou, né? Volta para o primeiro amor, volta para a origem, volta de onde você caiu, né? Não diz, tem uma palavra que diz volta de onde caíste, né? Isso é techuvá, né? Então não confunda, né? Naham é esse período de luto, não necessariamente foi um erro que a pessoa cometeu, né? Não é um erro, a pessoa não cometeu erro nenhum, ela está triste porque ela está vendo alguém ou algumas pessoas cometerem coisas terríveis e ela tentou fazer algo, né? Mas ela não está dando mais chance. Dei chance por um tempo, mas agora, infelizmente, né, só o que me resta é o luto, né? Por toda essa situação tão triste, né? E que é diferente de techuvá. Techuvá é retorno à origem, é quando você realmente se arrepende, você toma a atitude, né, de retornar de onde você caiu, né? Tem que necessariamente haver um erro, haver um pecado, né, para que haja techuvá, né? Então vamos lá. Então, gente, continuando.
Vocês vão notar que eu estou até de roupa diferente, muito bom, né, isso, porque esse recurso de gravação faz com que a gente possa fazer outras coisas, né, eu posso dar uma parada, fazer umas outras coisas que ficam pendentes, e depois eu retorno, e eu estou retornando um pouco mais tarde para continuar falando para vocês o que eu estava falando. Então eu ia entrar, eu parei naquela parte das teorias, né? Eu vou falar para vocês teorias e evidências sobre o livro de Gênesis capítulo 6, né? Sobre quem eram e a origem, né, da palavra Nefilim. Então a primeira teoria ela se refere ao seguinte, né? Na primeira teoria, os anjos desceram num determinado monte, olharam as mulheres e viram que elas eram formosas e tomaram essas mulheres para si e geraram filhos híbridos, né? Filhos de anjos com humanos, né? E como é que a gente chega a essa conclusão, né? O que faz com que as pessoas acreditem dessa forma, né? Qual é a linha de pensamento? Então, a linha de pensamento é a seguinte, né? Em primeiro lugar, né, se baseia muito no livro de Judas, no relato do livro de Judas, que eu já falei para vocês, né? E também nas palavras de Gênesis capítulo 6, né? Então a gente vai notar que em Gênesis 6, né, a gente tem a expressão Bnei Ha Elohim, né? Filhos de Deus. E nesse caso, nessa teoria, essa expressão filhos de Deus estaria se referindo a filhos celestiais, né? a anjos, né? Nesse caso, se referindo a anjos, e não a pessoas, né? E também há outros indícios, né? Há outras coisas, mas nessa primeira teoria, eles estariam falando do seguinte, né? Os filhos de Elohim. Então, filhos de Elohim seriam seres que teriam a mesma glória, né? Mesmas características de Elohim, né? Seriam celestiais, né? E essa expressão, ela também é encontrada, veja bem o texto. Então, a gente tem o texto, né, filhos de Deus, no Gênesis, e a gente tem um texto também em João 1,6, dizendo o seguinte, em João 1,6 diz, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, né? Então, isso também está no livro de Jó, essa mesma expressão, Bnei Ha Elohim. A análise da palavra Nefilim, que a gente pode fazer nessa teoria, né, é analisada da seguinte forma, né? Nefilim se referiria a gigantes, né? Que seria a palavra, né, no versículo 4. No versículo 4, quando a gente lê em Gênesis, a palavra ali é Nefilim, né, no original. Essa palavra Nefilim, ela vem de uma palavra Nafal, né? É uma raiz Nafal, que significa caído. Então, esses gigantes, né, segundo essa teoria, seriam híbridos frutos das relações de anjos caídos, né, seres celestiais caídos com mulheres humanas, né? Vamos dar uma olhada em outros textos bíblicos, né? Então a gente tem que alguns textos bíblicos falam de Enoque, falam das profecias de Enoque, né? E com base na Bíblia nós sabemos que Enoque ele foi um profeta, né? E ele tanto andou com o Senhor, tanto andou com Deus, né? Que o Senhor o tomou para si, né? Arrebatou ele, transladou ele em algumas versões, né? E ele não foi mais visto, não foi mais encontrado, né? Esse
esse andar com Deus é a mesma expressão que é usada se referindo a Noé, né? A gente viu anteriormente no verso 9, né, de Gênesis 6, verso 9, que Enoque andou com Deus, Enoque tanto andou com Deus, né, em Gênesis 5, 24, e não apareceu mais por quanto Deus para si o tomou. E em Gênesis 6, 9, a gente vai ver que Noé também andou com Deus, né, a mesma coisa. E a palavra também diz que Enoque foi transladado em Hebreus 1:5 e não foi mais achado porque Deus o transladou, né? E Deus transladou ele porque ele testemunhou, né? Ele teve um testemunho de que agradou a Deus, né? Há trechos da profecia de Enoque, né, que podem ser encontradas na Bíblia, vocês já conhecem, porque eu já passei para vocês de Judas, verso 14, verso 15, né? E também há o trecho de 1 Pedro, que também é muito utilizado, né? Eu vou só falar a de 1 Pedro, é muito interessante, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, esse trecho é usado para essa teoria, né? Seriam os espíritos em prisão, nos quais outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, né? Então, ele tá falando isso referente àquela época, né? Preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus. Né? Então, tendo subido aos céus, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências, os poderes, né? 1 Pedro 3, 18 e 22. Também diz 2 Pedro 2, 4 e 5, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, né, então eles também utilizam esse versículo para afirmar essa teoria. Os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo, e não perdoou o mundo antigo, né? Então, se referindo ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, né? E há outras evidências também. Vamos dar uma olhada no livro de Judas, né? No livro de Judas, verso 6 e verso 8, diz o seguinte: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno, e contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram as dignidades, né? Então, Judas está falando aqui do quê? De anjos que não guardaram o seu principado, né? Mas deixaram a sua própria habitação, as regiões celestiais, né? Da mesma forma que Sodoma e Gomorra fizeram, né? Se entregando às imundícias, se entregando ao pecados sexuais, cometendo abominações, né? E a expressão usada no verso 8, né? Também estes semelhantemente, você vai reparar que ele está falando sobre também estes semelhantemente, né? Ele está fazendo ali um link, uma ligação entre aqueles anjos, né? E aqueles anjos que não guardaram seu principado, né? E cometeram esses pecados, né? E os habitantes de Sodoma e Gomorra, né? Então, ou seja, ele tá ali falando exatamente disso, né? Então, essa é mais uma brecha que a gente encontra para afirmar essa teoria, né? E eu ainda estou na primeira teoria, mas eu vou mostrar para vocês as outras teorias, né?
E aí o que acontece, né? Ainda permanece uma determinada questão, né? Porque talvez você se faça essa pergunta. Se os anjos são espíritos, né? Como eles poderiam tomar mulheres, né? Que são seres humanos em relações sexuais para gerar descendência, né? E eu vou explicar isso para você. Então vamos lá. Eu expliquei que nessa teoria Bnei Ha-Elohim são seres celestiais, referindo-se aos filhos de Elohim, como filhos de Deus, né? E os Nefilins, anjos caídos. E agora eu vou explicar para vocês como isso poderia acontecer, essa relação sexual entre anjos e pessoas, seres humanos, né? Existe um raciocínio, né? E a gente pode encontrar esse raciocínio, essa linha de pensamento em vários versículos bíblicos, a exemplo de Gênesis 18 e Gênesis 19. Né? Em Gênesis 18, a gente vê que Abraão ele encontra com homens, e esses homens eles são descritos como anjos, como seres celestiais que vieram juntamente com o Eterno, né? Como a representação do Eterno em forma de homem. Né? E no Gênesis 19, a gente vê que, da mesma forma, dois desses homens, né, eles foram encontrar com Ló em Sodoma e resgatar ele. E quando esses homens chegaram lá para resgatar ele, chegaram em forma de homens. E tanto é que nós vemos que os habitantes de Sodoma, os homens habitantes de Sodoma que estavam corrompidos, eles tentam abusar dos anjos, né? Eles veem os anjos, eles tentam abusar deles, avançam em cima deles e os anjos ferem eles de cegueira, né? Ferem os homens de Sodoma de cegueira, né? Então, há anjos, eu estou mostrando para vocês essa forma de anjos aparecerem em forma humana, eles tomam forma humana. Alguns anjos têm essa característica, essa propriedade de fazer isso, né? E a gente vai ver isso nesses dois textos. Nós vamos ver também que o autor de Hebreus, ele também relata algo semelhante, né? Algo nesse sentido. O autor de Hebreus nos ensina que é possível ter um encontro com anjos e não reconhecê-lo como tais, nós acharmos que eles são homens, né? Porque eles não aparecem com aquela glória de seres celestiais, né? Aparecem como homens, em forma de homens, né? Tomam forma humana, né? E exatamente o que aconteceu em Sodoma, né? Quando os anjos foram resgatar Ló. Né? E ele diz o seguinte, Hebreus 13, 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Né? Então, a gente tem isso bem claro. Né? Nesses capítulos, a gente vai encontrar algo também interessante na língua hebraica, né? Que esses anjos, eles são comumente chamados no texto original de Ishim, né? São seres celestiais, os Ishim são seres celestiais que têm a capacidade de se materializar em forma humana, né? Então, também, além isso, eu mostrei a parte bíblica, né? A parte bíblica que tem brechas para toda essa questão. E no livro de Enoque também há textos, né, que falam de toda essa questão, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre o livro de Enoque, né? Que ele foi encontrado, né? Esse livro ele foi encontrado recentemente. Ele não é um livro muito antigo, né? Foi encontrado bastante tempo depois que o cânon sagrado, né? O chamado cânon sagrado, que é a Bíblia que a gente tem hoje, havia sido separada, né? E traduzida, né? E há textos, né? Eu vou ler uns trechos para vocês, né? No livro de Judas, anjos que não guardaram seu principado. Esses anjos que não guardaram seu principado estão descritos também dessa mesma forma no livro de Enoque. Né? Os vigilantes dos céus, né? E o relato do livro de Gênesis é muito semelhante
ao relato do livro de Enoque, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Também diz o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, né? E no livro de Enoque, capítulo 7, diz o seguinte: e aconteceu, depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, e nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens e geremos filhos. Né? Então, o livro de Enoque ele diz o seguinte: conta a história de anjos caídos que desceram no Monte Hermon, observaram as mulheres e decidiram tomar essas mulheres que escolheram para si. Né? E eu não vou mais entrar muito, tem muitas coisas aqui que eu vou deixar para vocês. Eu não vou entrar muito no mérito também, porque é muito... Tem algumas coisas muito assim controversas, mas eu coloco isso, não vou falar isso em vídeo, optei por não falar isso em vídeo, vou falar agora da questão arqueológica, né? Vamos para os vestígios agora. E eu tenho isso num e-book que eu fiz e que eu disponibilizei no portal também. No portal Bíblia Explicada, você tem vários e-books lá, cada e-book custa R$1. E eu tenho todas essas coisas, mas muito mais aprofundado, né? Uma profundidade muito maior. Existe um arqueólogo, é o L.A. Marzulli, ele estudou especificamente os crânios encontrados em Paracas. E aí, eu postei esses dias no Face, fiz 2 postagens, tá? Uma com umas muralhas, que eu vou falar mais adiante, e uma falando dos crânios de Paracas, né? Não foram encontrados esses tipos de crânios que eu vou falar para vocês apenas em Paracas, mas eu vou falar só de Paracas porque foi a parte que eu mais encontrei, como eu vou dizer, vestígios, né? Registros realmente, porque a gente precisa falar de uma coisa que realmente tem fundamento, né? Então, eu encontrei fundamento nessa questão. Né? Então, L.A. Marzulli, ele estudou esses crânios, tá? E ele fez testes, tá? E isso você vai poder encontrar. Ele participou daquela mesma pesquisa que eu coloquei no Face lá o link, e que o pesquisador foi eliminado da pesquisa, né? E não quiseram divulgar. Algumas coisas ele pegou e divulgou por si só. Acho que é um pesquisador inglês, né? Ele divulgou por si só e não poderia divulgar, ele não teria autorização, mas enfim. E aí, o que acontece? Os primeiros testes revelaram que o exame de DNA, né, tinha uma situação estranha, né? Primeira coisa que a gente vai notar é que os crânios de Paracas, os crânios que foram alongados de forma humana, que eles colocam aquelas coisas assim na cabeça e fazem ficar a cabeça como um cone, né? Culturalmente, religiosamente, enfim. Eles contêm a tal da sutura sagital. Chama-se sutura sagital. Todo crânio humano tem essa sutura. E quando não tem, não é considerado um crânio humano, né? E eles colocaram como uma espécie não identificada. Nessa pesquisa que eu coloquei para vocês no Face, que eu coloquei o link para vocês no Face, espécie não identificada. Não colocaram como espécie humana, né? E eles mandaram, esse Marzulli, ele mandou várias vezes os crânios para análise, né? Os esqueletos eram enormes, tinham o dobro de dentes, 6 dedos nas mãos e nos pés, e outras anomalias também, né? Também encontraram isso em terras norte-americanas, tá? E eles fizeram análise de DNA mitocondrial, né? E encontraram no final da pesquisa, né, mutações desconhecidas em qualquer humano, primata ou animal conhecido, né? Aí fizeram um segundo teste, foi realizado em 2014, revelou que os crânios são de 2.000 anos atrás e têm origens
do Oriente Médio e da Europa, além de uma mutação genética desconhecida. Os crânios são realmente um mistério, até os dias de hoje estão sendo estudados, né? Então, 2000 anos atrás, né, não chega a ser o tempo do dilúvio. Não estou aqui para dizer, mas são mistérios que não se encontrou respostas. Então, nós temos também mistérios como as múmias da caverna de Lovelock nos Estados Unidos, que também são mistérios, tá? São coisas que não se encontrou ainda. A arqueologia encontra, mas não consegue explicar. Há fotos que eu coloquei para vocês, tanto lá na página da Bíblia Explicada quanto no grupo, né, que são fotos que constam também no e-book, né? Fotos de lugares que até hoje é um mistério para a arqueologia, para a ciência, como foi que foi construído aquilo, né? Homens não teriam capacidade nem com guindaste de construir algo assim, tá? Uma pedra daquela de 200 toneladas derruba um guindaste, né? Um guindaste não tem capacidade para levantar uma pedra inteira daquela. Um guindaste hoje, né? Isso foi visto pelos homens, são pedras de 200 toneladas, tá? Algumas com 5 metros de altura. Você vai ver o monumento de Cusco, no México, você vai ver, são apenas 2 exemplos, e também Stonehenge na Inglaterra, né? São 2 monumentos famosos. Então é isso, a gente termina aqui a primeira teoria, vamos para a segunda. A segunda teoria, né, diz que eram homens de autoridade, que Elohim é um título de autoridade, é um título dado para quem é autoridade, né, referindo seus filhos, né, dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, descendência de Adão, e eles teriam cometido toda essa violência, teriam se desviado dos ensinos dos pais, né, dos primogênitos, que seriam Enoque, que seriam Matusalém, Lameque. Então esses outros filhos se desviaram dos ensinos do sacerdócio da ordem de Melquisedeque e cometeram essas atrocidades, né? E a expressão Bnei Ha Elohim, então, significaria filhos de Deus também, mas seria utilizada com o sentido de autoridade, né? E um registro nas escrituras que nós temos em relação a isso é Êxodo 7:1. Êxodo capítulo 7, versículo 1, no original diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho te posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. E essa palavra Deus, no original, é Elohim. Eis que tenho te posto por Elohim sobre Faraó, né? Então, assim como Faraó era considerado um deus no Egito, Deus colocou Moisés, né, como uma autoridade máxima, né, com a autoridade de Elohim, com a autoridade de Deus, né, para que Moisés pudesse ali lidar diretamente com o Faraó. O mesmo entendimento você vai aplicar também a Jó 1:6, né, que a gente citou anteriormente na primeira teoria, mas dessa vez esses filhos de Deus seriam autoridades da época, né? Nesse momento, você vai tomar isso como se eles fossem autoridades. Eles provavelmente estariam se referindo a Jó, né? E outros homens de autoridade espiritual como servos de Deus naquela época. Jó também era uma grande autoridade, um homem muito respeitado naquela época, né? E ele estava como se ele estivesse indo apresentar, né, sua adoração junto com outras autoridades, junto com outros filhos de Deus naquela época. Aqui a palavra Nefilim, né, com o mesmo significado, vem da raiz hebraica nafal, significa caído, tá? E esses gigantes, né, porque no original de Gênesis você sabe que a palavra gigantes, eu já falei para vocês, é Nefilim. E essa palavra Nefilim aqui, nesse caso, estaria se referindo a pessoas mesmo, porém, os homens naquela época teriam estaturas naturalmente mais altas, né? Naturalmente, não seria nada sobrenatural. Uma altura estrondosa, né? Homens de 3 metros de altura, 4 metros no máximo, e essa altura seria uma altura média normal para aquela época, né?
e seriam homens valorosos, né? Homens que eram sacerdotes, né? Os filhos de Adão, né? Como eu falei para vocês, os homens que eram filhos dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Né? E a gente vai ver nos textos bíblicos o seguinte, né? Que o homem vivia mais e provavelmente era mais forte e era mais alto. Né? A gente tem também registros arqueológicos que mostram isso. Né? Que independente de gigantes, de filisteus, de anaquins, os homens daquela época não tinham 1,60 m como hoje. Né? Os homens de 1,60 m, 1,50 m era uma outra raça. Né? Existia essa raça, mas era uma outra raça. Né? Então, diz o texto bíblico o seguinte: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, que gerou a Sete 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, ou seja, aqui a gente está vendo que Adão não gerou apenas, né, apenas Sete. Depois que gerou a Sete, ele tinha 800 anos e gerou filhos e filhas. Então ele gerou outros filhos e filhas além de Sete. Sete também gerou a Enos e gerou outros filhos e filhas. E você vai ver que todos os outros descendentes, né, Jered foi um sacerdote, mas ele também gerou outros filhos e filhas. Matusalém foi um sacerdote, mas ele também gerou outros filhos e filhas. Né? Eu não vou ler aqui o texto para não ficar muito cansativo. Tá? Isso está no livro de Gênesis, capítulo 5, do verso 3 ao 32. Né? E eles viviam muito. Né? Matusalém, inclusive, viveu 900, e todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Né? Não é à toa que o pessoal fala que... O pessoal costuma comentar, né? Morreu... É tão velho quanto Matusalém, né? Porque Matusalém viveu muito. Né? Então, esses primogênitos, como eu falei para vocês, eles eram sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Né? E esses sacerdotes ensinavam o caminho, ensinavam a instrução do Senhor para as pessoas daquela época. Né? E onde que a gente tem isso? Né? Como é que a gente encontra essas evidências? A gente sabe, né, como eu já falei para vocês, como é que Noé sabia o que eram animais limpos e animais não limpos, puros e impuros. Né? Ainda em Gênesis capítulo 7, como ele sabia disso? Né? E porque a gente imagina, né, que ele foi ensinado pelos seus antepassados, né, pelos seus avós, pelos seus bisavós. A gente tem textos no Talmud, né, tradição judaica, né, e que revelam isso, né, revelam o que acontecia naquela época. Né, revelam tanto essa questão do sacerdócio de Melquisedeque quanto o que acontecia naquela época. O Talmud diz que os homens passaram a ter relações com animais e relações sexuais entre si, homem com homem, né? E por essa razão Deus teria destruído a terra e todos os animais terrestres e não os aquáticos. Então, essa é mais uma coisa para a gente pensar, porque no livro de Gênesis você vai ver que ele destruiu o mundo com água, né? Ou seja, os animais aquáticos não morreram, só os que estavam em terra e os que estavam no ar. Né? Eram os animais que pousavam na terra, né? Que tinham alguma parte com a terra. Esse comentário ele é muito importante porque ele vem construir, né, o entendimento dos versos de Judas, que mostra que eles cometeram os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra. Lembra que a gente leu o trecho de Judas que fala sobre o pecado de Sodoma e Gomorra. Também há comentários, né, sobre o abuso de autoridade, né, desses filhos, desses homens, né, desses filhos desses sacerdotes. Não propriamente dito, não propriamente dos sacerdotes, mas desses outros filhos, né, provavelmente, que tomavam mulheres para si, né, as mulheres estavam prontas para casar com um determinado homem, exemplo, a Maria estava pronta para casar com José, né, e ali, quando a Maria entrava na recâmara para aguardar o José entrar, né, para ela ser desposada após a cerimônia, né, o
Joaquim, né, que era mau, ele entrava na recâmara no lugar de José e tomava Maria para si, né? Então, enfim, é algo realmente abominável. E isso está na tradição judaica, tá? Também há textos, né, em livros também que são considerados sabedoria rabínica, tá? Alguns chamam de apócrifos, mas é considerado pela literatura rabínica como um livro histórico para o livro histórico dos hebreus, o livro histórico dos tempos bíblicos, né? E a gente vai ver que a gente tem o mesmo relato, né? E os homens começaram a se perder fazendo idolatria, né? Eles começaram a ser abomináveis com idolatria, servindo a imagens, né? E daí foram para outras abominações, daí foi que eles foram para as abominações sexuais, né? Tudo começou com a idolatria. E também nesses livros de sabedoria rabínica diz o seguinte: e Cainã, né? Cainã, que foi um dos filhos de Adão, sabia por sua sabedoria que Deus iria destruir os filhos dos homens por terem pecado na terra e que o Senhor dos últimos dias iria trazer sobre eles as águas do dilúvio. E Cainã escreveu em tábuas de pedra o que haveria de acontecer no futuro e pôs-los em seus tesouros, né? Então, eles tinham revelações naquela época. Esses sacerdotes da ordem de Melquisedeque, eles tinham revelações, recebiam coisas de Deus e guardavam, né? E passavam isso. Havia outras abominações, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas os homens foram perdendo, né? Foram perdendo todo o temor do Senhor. E vocês vão ler isso, vocês vão encontrar isso no e-book, né? No e-book que eu tenho no portal. Eu vou entrar na terceira teoria, né? A terceira linha de pensamento agora. Mas antes eu queria lembrar vocês que a linha de Melquisedeque, a linha da ordem de Melquisedeque e a linha das idades desses patriarcas está no portal também, porém esse material é gratuito, você vai encontrar na parte gratuita, está escrito baixar grátis. Então vamos lá, terceira teoria. Terceira teoria diz o seguinte, né? A linha de pensamento que é construída apenas sobre os seres humanos, né? Não sobre sacerdotes, seres humanos comuns, né? E diz o seguinte, né? Que nesse caso que se considera que existiam duas populações no mundo antigo, a população dos descendentes de Adão e a população do filho de Adão que perdeu a sua herança, que foi Caim, né? Então, Bnei Ha Elohim, né, se entendia como filhos de Deus, né, referindo-se aos descendentes de Sete. Então, os descendentes de Sete seriam Bnei Ha Elohim, os filhos de Deus. E os outros, né, seriam os filhos dos homens, né. A palavra gigantes continua sendo Nefilim, na raiz hebraica Nafal, a mesma coisa caído, né? Porque Caim caiu e toda a sua descendência foi com ele, né? Eles não tinham a bênção de Deus, né? No caso, Caim seria dos mais altos, né? Caim vocês sabem que ele foi viver a parte da família dele quando ele matou Abel. Foi colocada uma marca sobre ele para que ninguém o matasse e ele procriou numa terra, né? Ele se multiplicou numa terra chamada Terra de Nod, né? E ele começou a edificar cidades, né? Porque Deus tirou dele o poder de continuar trabalhando com a terra, né? A terra foi amaldiçoada pelo sangue de Caim, então pelo sangue de Abel, o sangue de Abel que clamava a Deus, né? Foi amaldiçoada a terra e ele não podia mais. Deus falou que não, a terra não ia dar mais para ele, não ia mais prosperar tudo que ele plantasse. Né? Então, os filhos de Caim eles seriam homens mais altos do que os homens normais, e esses homens seriam gigantes, né? Os tais dos homens maus da antiguidade.
né, seguindo a herança do próprio pai Caim, que era um assassino, né. Em Gênesis 4, a gente vê que é a primeira fase do mundo sem Abel, né? E após a morte de Abel, ele vai para a terra de Nod, edifica cidades, uma das cidades ele vai dando nome às cidades, né? E há também arqueologia e comentários científicos que contribuem tanto para essa quanto para a teoria anterior que eu falei para vocês, a segunda teoria, né? É um cientista chamado Dr. Adalto Lourenço que diz que os homens da antiguidade, desde Adão, eram homens de maior estatura, eram vegetarianos, né? E a gente vai ver isso no final de Deus só dá carne, só abre a carne para eles comerem depois do dilúvio. Deus fala assim, ó, como não tem vegetais na terra, então vocês vão matar para comer, vocês vão comer os animais, né? Eu permito, mas não comam sangue, né? A carne com sangue não comereis. Mas eles dizem isso, que eles tinham inteligência superior à dos humanos de hoje, né? Eram seres muito mais evoluídos, né? E a gente perdeu isso por causa da poluição, por causa de uma série de coisas que a gente vê, né? Que o mundo foi, na verdade, involuindo, na verdade, o mundo involuiu, não evoluiu, né? A gente pensa que a gente evoluiu, mas, na verdade, a gente involuiu. E então, aí ele diz o seguinte, que Adão teria cumprido sua tarefa de nomear os animais, isso revela a inteligência de Adão, né? Igualmente com os homens daquele tempo, eram inteligentes, e podemos concluir isso observando Caim e seus filhos. Caim edificou cidades, Gênesis 4:17. Seus filhos começaram a desenvolver metalurgia, siderurgia, instrumentos musicais, agronomia, pecuária, entre outras ciências. Isso está em Gênesis 4:17-22, né? Eles foram crescendo e edificando cidades. Eles não eram homens das cavernas, como muitas vezes nós imaginamos. Esse é um pensamento darwinista, baseado na teoria da evolução das espécies, né? Então, ele realmente argumenta bem isso. Ele tem um argumento bem embasado, né? Você vai notar. Vai notar também que eles, como eles já tinham trabalhos com ferro, zinco e outras coisas, né? Eles já tinham fogo, eles já utilizavam fogo, né? E o ferro ele entra em fusão a 1535 graus centígrados, né? E eles faziam bronze com cobre e zinco juntos, juntavam, né? E para dar liga, né, você tem que ter 90% de bronze, 10% de zinco, enfim. É um trabalho complexo, né? Que demanda um certo conhecimento. Ou seja, eles eram inteligentes, né? Os homens viviam mais, a gente vê isso no livro de Gênesis. Isso é facilmente constatado, né? Quando a gente lê a genealogia dos capítulos 4 e 5, principalmente, né? Como eu falei para vocês, a estatura média era muito maior, né, do que o normal, né? E ele fez cálculos também, né? E chegou a quantidade, né, de 700 milhões a 2 bilhões de habitantes antes do dilúvio, né? Isso foram os cálculos desse pesquisador, que é muito reconhecido, um pesquisador cristão que é muito reconhecido, né? Mas aí a gente tem essas três teorias, né? Mas eu vou fechar colocando a questão, né? Para que se pudesse levantar pedras daquele tamanho, né, como vocês viram, 200 toneladas, 5 metros de altura, né, eu fiz um cálculo básico, né, um cálculo bem básico, e seriam necessários cerca de 666 halterofilistas para levantar cada pedra gigante daquela, tá? Porque os homens, o peso médio que um homem levanta, um homem comum levanta, é de 10 quilos, tá? E um halterofilista, ele pode chegar a levantar até 300, né? O peso que um ser humano suporta, tá? Seriam mais ou menos 300 quilogramas. Um cálculo médio básico, né? Dariam 666 halterofilistas para cada pedra. Ainda é um mistério,
né? Eu não estou dizendo assim, eu acredito na primeira teoria, eu acredito na segunda, ou eu acredito na terceira. Pode ser que todas as três estejam corretas, né? Vamos parar para pensar, vamos parar para raciocinar. Pode ser que todas as três estejam corretas, né? Todas as alternativas estejam corretas, mas ainda permanece o mistério, né? Como aquelas construções foram feitas, o mistério do DNA que muitos tentam impedir que seja divulgado. Inclusive, esse Marzulli e um outro pesquisador apareceu também, eles apareceram, eles são cristãos, e eles apareceram no programa do Sid Roth, que é um apresentador, que ele, inclusive, ele é judeu, tá? Ele é um apresentador de um programa nos Estados Unidos chamado It's Supernatural. Se você não conhece, dá uma procurada aí que você vai encontrar L.A. Marzulli no It's Supernatural falando sobre essa primeira teoria, falando sobre os Nephilims e sobre que ele acredita, né, que sejam os Nephilims por causa do DNA mitocondrial que ele encontrou, por causa da ausência da sutura sagital que tem nos crânios, né? A sutura, tem uma sutura aqui, ainda tem uma outra sutura aqui que eu não falei para vocês, aqui na parte occipital do crânio, né? Que ele também encontrou esse vestígio, mas eu não tenho essa base escrita para poder estar passando para vocês, então eu não passei, mas eu também li sobre o assunto e assisti ele falando sobre a parte occipital do crânio, tá? Então, há muitos mistérios que nós ainda não temos, não descobrimos, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês, gente. Eu achei muito interessante, espero que vocês tenham gostado, né? E até o próximo vídeo.